Porque muitos desses jovens admiram, né, ou expressam admiração pelos Covenanters escoceses, homens que de fato demonstraram extraordinária coragem e fidelidade em tempos de perseguição. Só que os Covenanters escoceses eram conhecidos não apenas por sua firmeza doutrinária, mas também por um profundo senso de honra cristã. Eles eram conhecidos por grande seriedade moral e por temor a Deus e por respeito ao seu irmão. Para os Covenanters, a integridade moral era inseparável da fidelidade confessional. Mentir, ocultar, manipular ou agir de forma desleal, para eles, não era apenas falta de etiqueta, era grave pecado diante de Deus. Existe um fenômeno surgindo na internet, no qual jovens cristãos têm conhecido a tradição reformada. Esse fenômeno foi apontado pelo pastor Alain René Alexandrino em seu Instagram, bem como um texto que ele fez. No texto, o pastor Alain faz os apontamentos de que este grupo de jovens entusiasmados, eles conhecem a fé reformada e logo abraçam com entusiasmo questões relacionadas aos governantes, aos puritanos, né? Os governantes são os puritanos escoceses. A partir disso, eles acabam abraçando isso com um entusiasmo bem forte, bem grande. Porém, o pastor Alain faz um alerta a essa prática. E o alerta que o pastor Alain faz diz respeito à maturidade existente nestes jovens. E logo de cara, o pastor Alain lança a seguinte pergunta. Também gostaria de direcionar para nós mesmos. A sua identidade reformada, ela é encarnada ou apenas para ser exibida? É isso que vamos saber no vídeo de hoje. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar seu like na confiança. Se você não conhece, meu convite é que você fique até o final. Aí sim, considere deixar seu like, se inscrever no canal. Hoje vamos falar de alguns pontos aqui. O confessionalismo performático, o zelo sem maturidade e como que estas coisas nos puritanos, nos covenantes, elas não se separavam. Eles zelavam por doutrina correta, culto reverente, mas isso sem desvincular do caráter piedoso. Fiz um vídeo qual eu já tinha feito um apontamento sobre o fenômeno de governantes avatares. Você quer saber o que é? Assista o vídeo que eu deixei na descrição e no card, para você ter uma ideia, mas após terminar esse vídeo você assiste. Que a crítica que eu fiz naquele momento, ela tem uma relação do que com o pastor Alain tratou no seu texto e no seu vídeo do Instagram. Justamente é esses jovens imaturos que abraçam a tradição reformada, porém apenas no aspecto ostensivo, performático, como bem apontou o pastor Alain. Eles dão muito valor a salmodia exclusiva, louvor à capela, a herança presente nos puritanos escoceses, Covenanters, ênfase no dia do Senhor, liturgias históricas e, principalmente, rigor excessivo em relação ao pecado dos outros. Essas pessoas, geralmente, encontram a fé reformada através da internet. São grupos de WhatsApp, Twitter, Instagram, Discord e YouTube. Inclusive, um ponto que também o reverendo Alain René aponta é justamente o fato dessas plataformas possuírem recortes, principalmente hoje em dia, que essas plataformas são plataformas de vídeos rápidos e vídeos, digamos assim, de entusiasmo e de performance também, porque é algo rápido, é algo para chamar atenção, mas que não traz todos os elementos, todas as profundidades. Então, o que é mais, de repente, rigoroso
diferente, performático, é o que vai marcar para estes jovens que conhecem a fé reformada. E até mesmo por questão de serem jovens e quererem se inserir num grupo, isto gera um sentimento identitário. Quanto mais restrito, mais puro. Quanto mais diferente, mais fiel. E quanto mais radical, mais eles são considerados os remanescentes. Vamos agora ao bloco 2. Quem de fato eram os governantes? Os governantes, eles não eram apenas homens rigorosos. Eles não eram apenas homens que tinham o rigor litúrgico e faziam debates, né, como polêmicas, confronto, apologética, como já foi apontado até por pessoas desses grupos aí jovens, que Samuel Rutherford, ele era assim, ele era polêmico, ele debatia. E não eram só essas posições bem diferentes do angelicalismo, como salmodia, louvor a capela, ênfase, guarda do dia do Senhor. Mas, além disso, eles eram homens espiritualmente maduros, moralmente sérios, disciplinados, reverentes, quebrantados, piedosos e humildes diante de Deus. Eles sofreram perseguição, perderam família e morreram por suas convicções. Ou seja, muitos querem herdar a rigidez dos puritanos e o rigor dos governantes sem herdar a maturidade espiritual deles, a moralidade deles e a espiritualidade. O ponto presente no confessionalismo performático é justamente esse. O que performa como elementos, liturgias, são muito mais visíveis do que a sua vida moral diante da sociedade, sua santidade diante de Deus. Bloco 3 é o confessionalismo performático. O loop que fazemos com o bloco anterior, de que o que se é visível, elementos, são muito mais fáceis, visíveis e apresentáveis. Então, você pode, com rigor ali, defender salmodia, discutir o princípio regulador do culto, usar um avatar puritano ou covenante no seu perfil do Instagram, citar as confissões, citar todos os documentos da Assembleia de Westminster e, dessa forma, parecer o ultraconfessional pró-max. Agora, o difícil é desenvolver as suas virtudes cristãs e sua ética. O mais difícil é desenvolver prudência, mansidão, domínio próprio, humildade e caridade cristã. Até porque questões litúrgicas são aprendidas mais facilmente do que o desenvolvimento da sua santidade e piedade diante de Deus. O desenvolvimento de nossa maturidade requer muitos anos, dia após dia. E a identidade reformada, travestida de um avatar, de puritano, de covenante, símbolos e mais símbolos, frases de efeito no Twitter sobre salmodia e etc., é muito mais fácil, é muito mais ostensivo, é muito mais performático do que a sua vida diária ser uma vida diante do Senhor. Bloco 4, muito zelo litúrgico e pouca caridade cristã. O título que eu coloquei para esse bloco já o resume. Muito zelo litúrgico, pouca caridade cristã. Ou seja, estes grupos possuem grande rigor nos discursos, pouca mansidão em suas relações. Muito debate sobre o princípio regulador do culto, sobre liturgia, sobre tradição. Mas não se preocupam em ser humildes diante de Deus, em ter prudência, domínio próprio e preservação das reputações do próximo. E agora, isso já dá um link para o próximo bloco. Bloco 5 é o nono mandamento e os catecismos. Os catecismos reformados levavam extremamente a sério o nono mandamento. Tanto que, na verdade, em todos os mandamentos, trata de o que é o texto daquele mandamento em Êxodo 20, proibição referente a ele, exigências e
razões anexas àquele mandamento. E ao nono mandamento, não foge à regra quando é elencado uma série de mandamentos que, com o rigor também que Deus nos exige, e analogias, eles estão presentes no nono mandamento, como não difamar, não levantar suspeitas maliciosas, não destruir reputações, não espalhar rumores, não interpretar injustamente o próximo, não se alegrar com vergonha alheia. A ética da tradição reformada é uma ética relacional fortíssima. Os puritanos queriam sim pureza no culto, mas também pureza em suas próprias vidas. Não é trazer Westminster e os Covenanters somente para o culto e ignorar nas suas relações e na sua vida de piedade e caridade. Ou seja, esses jovens eles estão tão preocupados em apenas cantar os salmos, defender princípio regulador de culto e reconstruir liturgias históricas, mas em muitos casos não se preocupam em desenvolver a mansidão, desenvolver domínio próprio, tratar os irmãos com prudência e piedade, cultivar a humildade e preservar reputações dos irmãos. O pastor Alain René assevera que a tradição reformada nunca separou ortodoxia de ortopraxia. Tópico 6 é o que é fé reformada de verdade. Fé reformada histórica não era só doutrina correta, mas era também culto reverente. E o pastor Alain fala de 3 aspectos presentes nos covenantes, homens de elevadíssimo padrão moral. Sim, eles tinham doutrina correta, culto reverente, mas principalmente um caráter extremamente piedoso e, como falei, uma elevada moralidade. Essa é a verdadeira espiritualidade reformada. Porque ortodoxia sem santidade é apenas orgulho. Culto reverente, mas sem a caridade na vida produz apenas uma performance. Tradição histórica sem a maturidade necessária produz apenas sectarismo. Os homens puritanos, eles não eram apenas homens corretos em teologia, em liturgia e em culto. Eles eram homens quebrantados, santos, disciplinados, maduros, prudentes. Se você gostou desse conteúdo agora, você pode deixar seu like e se inscrever no nosso canal. O convite final que eu quero te fazer é para você assistir esse vídeo aqui.